Fofoca do dia em que uma patricinha brigou com a tia da merenda. A minha escola era uma escola muito conhecida. E todo ano sempre entravam muitos novos alunos. E era uma misturada. Tinha favelado, tinha riquinho, tinha gente que morava na cidade vizinha e ia lá só pra estudar. Tinha gente que morava praticamente do lado da escola. Tinha de tudo e mais um pouco. Era uma bagunça. O problema, às vezes, era quando pessoas muito diferentes eram obrigadas a conviver. E foi isso que aconteceu um dia. Entre os vários alunos ricos que estudavam lá, tinha uma garota que, falando sério, não é brincadeira não. Ela tinha tanto dinheiro que tava arriscado ela espirrar e sair 3 notas de 100 do nariz dela. Ela tinha motorista particular que levava e buscava ela na escola. Pro lanche, na hora do intervalo, os melhores biscoitos. E só todinho, só todinho. Ela tinha o melhor iPhone. E pra estudar, ela não usava caderno, não. Ela usava um tablet que ela anotava, escrevendo no tablet. E eu, pobre, que pegava ônibus lotado todo dia, ficava de boca aberta. E eu nem gostava muito de olhar pra ela, não. Vai que ela me cobrasse 5 reais pra apreciar a vista. Aí, gente, um dia, quando o almoço era carne, lá na escola, não tinha um aluno, seja ele rico ou pobre, que deixava de comer. Porque era muito gostoso. E o refeitório ficava lotado. Pra você finalmente chegar e encher o teu prato, demorava, mas demorava muito. Dava pra cochilar, acordar, cochilar de novo, acordar e ainda não ia ter chegado a tua vez. Aí, nesse dia, a Patricinha, depois de ter esperado mó tempão na fila, finalmente chegou na bancada, onde as tias da merenda iam e colocavam a quantidade de comida que você queria. Só que tinha faltado uma tia da merenda. E uma delas estava trabalhando por 2, então ela estava um pouco enrolada. Aí, essa Patricinha riquinha, que tava com pressa, falou assim pra tia da merenda: "Bora, tia, agiliza aí, eu não tenho o dia todo não. Põe a carne no meu prato logo." Aí, a tia falou assim: "Ô, minha filha, perdoa, tia. É porque é muita gente e eu não tô dando conta." A Patricinha falou assim: Tá bom, não quero saber, põe logo, por favor." Quando ela terminou de falar, lá atrás, no fundo do refeitório, deu pra ouvir alguém falando assim: "Como é que é?" Quem gritou isso foi a Nanda. Ninguém mais, ninguém menos que a filha da tia da merenda. Ela era linda, cor de chocolate, cabelo black power, e ela também era altona. Aí a Nanda levantou do lugar dela e foi na direção da Patricinha, batendo palma e perguntando pra menina: "Tu quer fazer show? Tu tá querendo fazer show?" Quando ela chegou e as duas ficaram cara a cara, a Patricinha virou pra Nanda e falou assim: "Ih, já vi que você é favelada, né?" Pra quê? No que ela falou isso, a Nanda já levantou a mão aqui atrás assim, ó. Foi a hora que a tia da merenda, a mãe da Nanda, falou assim: "Minha filha, por favor, se controla, o emprego da mamãe." A Nanda abaixou a mão e respirou fundo. Aí a Patricinha olhou na cara dela e falou assim: "Sai da minha frente, garota! Quem é você?" Aí a Nanda botou as 2 mãos pra trás assim, abaixou a cabeça e olhou no olho da Patricinha e falou: "Eu sou a menina que acabei de ser expulsa da minha antiga escola, porque uma garota sem noção, igualzinha a você, tava rindo e debochando do meu cabelo. E aí, eu me estressei e voei em cima dela e dei uma coça nela. E foi tão bem dada que a história terminou com ela no hospital e eu em outra escola." Vocês têm ideia do que é um refeitório com um monte de gente com fome, simplesmente parando tudo que tinha pra fazer só pra prestar atenção nessa conversa? Aí a Patricinha fez uma cara meio assim de deboche e pediu desculpa pra Nanda, dizendo que não sabia que a mãe dela era a tia da merenda. Foi a hora, gente, que a Nanda falou assim: "Garota, não interessa. Não é porque ela é minha mãe, não. Você não tem que falar assim com ninguém. E só pela tua gracinha, tu vai pegar o teu prato, vai botar aqui em cima da bancada e vai sair desse refeitório e não vai voltar enquanto eu estiver estudando aqui. Porque se um dia eu entrar aqui dentro e te ver, você não vai nem poder contar a história do que aconteceu, porque você vai estar sem dente. Vaza. Bora." Aí a Patricinha olhou de cima a baixo pra Nanda, viu o tamanho e a altura do problema que ela ia ter, ela não é boba, e falou assim: "Eu não preciso do almoço da escola mesmo. Eu posso comprar." Botou o prato na bancada e meteu o pé. E eu tenho certeza que ela tava toda cagada de medo. Quando ela finalmente saiu do refeitório e fechou a porta, o Matheus, um menino doidinho, muito engraçado, que era da minha turma, começou a bater palma, falou que ia casar com a Nanda, que ela tirou onda, que tava certa, que tinha que fazer isso mesmo. E aí os meninos, que eram amigos dele, que estavam lá com ele, começaram a fazer a mesma coisa, batendo palma. E no final, todo mundo que tava lá acabou gostando muito da atitude dela. Principalmente a mãe dela, a tia da merenda. É, gente, a Nanda realmente era barraqueira. E isso era só o início, tá? Oi, fofoca do dia em que a diretora foi expulsa da escola pelos próprios alunos. A situação lá no meu colégio tava tenebrosa. A diretora já era uma pessoa muito complicada. Porém, depois de alguns acontecimentos, ela enlouqueceu total. Começou a tratar todo mundo mal. E não era só os alunos não, tá? Sobrava pros professores e pros funcionários da escola também. Pra vocês terem uma noção, a gente que era aluno do ensino médio tinha que fazer fila, um atrás do outro, desde o pátio até as salas pra gente poder entrar. E essa era só uma das milhares de regras malucas que ela colocou pra gente ter que seguir dentro da escola. Foi aí que chegou um nível em que já tava todo mundo de saco cheio. E um certo dia, tava eu e o meu grupo de amigos lanchando no refeitório, na hora do intervalo. E aí um dos moleques mais descolados e populares do terceiro ano, lá na escola, chegou na nossa mesa e falou que ele precisava conversar uma parada séria com a gente que tava ali. E que era pra gente subir com ele pra sala do terceiro ano. Terminamos de comer e fomos lá. Quando a gente chegou,
Vocês não estão entendendo. Só tinha os populares da escola. Aquela galera toda tava ali porque eles queriam se juntar pra fazer alguma coisa e as regras da escola mudarem. Porque tava muito difícil. A gente ficava com medo de respirar errado e tomar uma advertência. Perguntaram se a gente topava entrar nessa com eles e se a gente tinha alguma ideia de alguma coisa pra fazer. Era o meu momento de brilhar. Dei um passo pra frente e falei assim: ah, isso aí é fácil de resolver. Por que a gente não tira a diretora? Aí eles começaram a olhar um pro outro, tipo... Até que uma das meninas perguntou pra mim como que a gente ia tirar a diretora. Foi a hora que eu olhei pro Yuri, meu amigo que era um pouquinho gênio. Ele olhou pra mim, a gente riu e eu falei assim pro pessoal: então, eu e o Yuri conhecemos um plano que pode dar certo. Bom, pelo menos funcionou em outras escolas. Basicamente, a gente vai provar pra diretora Dona Ana que todos nós, juntos na escola, somos mais fortes do que ela. E pelo rosto deles, os sorrisos e os olhares, aparentemente, eles tinham gostado da ideia. E foi aí que o plano começou. Antes de mais nada, os populares começaram a criar vários grupos. E a intenção era avisar a maior quantidade de alunos possível sobre o que estava para acontecer na escola. E aí, nós fomos pro primeiro dia de trote. O combinado foi de todo mundo ir de pijama pra escola. Nem eu tava acreditando na quantidade de gente que topou essa ideia maluca. E tu olhava pra um lado, tinha alguém de pantufa, olhava pro outro, tinha gente de camisola, era gente de roupão, de touquinha de cetim na cabeça. Óbvio que nem todo mundo entrou nessa com a gente, até porque eles tinham um pouco de medo, mas foram pouquíssimas pessoas. Vocês tinham que ver a cara da Dona Ana quando viu todo mundo de pijama. Ela começou a se coçar de nervoso, porque não dava pra mandar todo mundo voltar pra casa. Então ela teve que aceitar a gente ir lá daquele jeito. Mas ela deixou bem claro que no dia seguinte, quem tivesse sem uniforme não ia entrar. E aí, nós fomos pro segundo dia. Todos nós combinamos de ir de fantasia. Mas nesse dia, a Dona Ana tinha chegado um pouco depois que as aulas tinham começado. E quando ela foi perceber, já tava todo mundo nas suas salas tendo aula. Um de pirata, um de Shrek, um de fantasma, um povo vestido de bruxa, de vampiro. Tava uma bagunça. Aquilo ali tava uma maravilha! Foi um dos dias que eu mais zoei e mais ri na escola. Épico! Foi épico! E aí nós fomos pro terceiro e último dia. Foi o dia dos cartazes. O pessoal montou várias cartolinas, vários cartazes, várias placas. E quando o sinal tocou pra gente sair do pátio e subir pra sala de aula, ninguém fez fila pra subir. Todo mundo se juntou um do lado do outro, lá no pátio mesmo. E começamos a levantar as placas. E lá tava escrito que a escola tava fazendo mal, que tava sendo tóxica pros alunos. Tava escrito que a gente merecia ser tratado com respeito e educação. E entre isso e outras coisas, também tava escrito que a gente queria outra diretora. E lá tava vindo ela, a Dona Ana. Ela parou de frente pra gente e começou a ler os cartazes. E junto com ela, tava as tias da cozinha, as tias da limpeza, os inspetores, os professores e também a coordenadora geral. Que, pra quem não sabe, é a segunda pessoa que mais decide as coisas lá na escola. A diretora ficou sem reação, ela não sabia o que fazer, porque o sinal já tinha tocado há alguns minutos e a gente, sem se mexer e sem falar nada, só ficamos lá com as placas. Foi a hora que a coordenadora geral também começou a ler. Deu uma chamada na Lívia, minha amiga nerdinha, porque a querida tava com cartaz virado de cabeça pra baixo. Aí a Lívia ajeitou. E pela cara da coordenadora, ela tava gostando das coisas, ela tava gostando do protesto que a gente tava fazendo. A diretora, com medo de perder o emprego, porque ela claramente não estava mais mandando na gente, gritou assim, ó: quem não subir pra sala de aula agora... Aí a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, interrompeu a diretora e gritou assim: a senhora vai fazer o quê? Diz aí pra gente. Vai expulsar todo mundo? Vai chamar todos os nossos responsáveis? E aí, vai fazer o quê? A senhora só tem uma opção. Fora a Dona Ana! Fora a Dona Ana! E aí, todo mundo começou a falar: fora a Dona Ana, batendo palma e pisando forte no chão. Aí a diretora, a Dona Ana, olhou pra cara da coordenadora geral e viu que ela tava tipo assim, não tem o que fazer, né? Olhou pra gente de novo e gritou assim: já que é isso que vocês querem, e aparentemente até os funcionários concordam, eu me demito. Eu nem ligo pra vocês mesmo. Quando ela terminou de falar, todo mundo começou a jogar os cartazes pro alto, gritar, pular, comemorar. Definitivamente, esse foi um dos dias mais incríveis na escola. Em questão de pouquíssimo tempo, o assunto do protesto que rolou lá no colégio se espalhou pela cidade inteira. Nossa escola ficou conhecida como nunca antes. E de uma hora pra outra, até a galera das outras escolas queriam estudar lá. Foi aí que vários alunos novos chegaram. E nós tivemos uma nova diretora. Nem tão nova assim. Lembra da coordenadora que eu falei? Então, o nome dela era Terezinha. Ela era querida e amada por todos e virou a nossa diretora. E aí, as férias de meio do ano estavam chegando, os alunos novos eram muito interessantes e a nova diretora era perfeita. Porém, tudo que é bom dura pouco.
Oi. Fofoca do dia que por causa de um chiclete, uma menina teve que ir embora da escola. A galera do terceiro ano do ensino médio era insuportável. Eles se achavam os donos do colégio, implicavam com todo mundo, do segundo e do primeiro ano. E como eles eram mais velhos, a maioria da galera tinha medo deles. E de vez em quando a galera do terceirão vinha tirar onda com a nossa cara, eu e o meu grupinho apocalíptico, a gente não abaixava a cabeça não, batia era de frente com eles. E isso começou a incomodar. Foi aí que um dia, voltando do intervalo, eu entro na sala de aula com a galera e uma das meninas mais encrenqueiras e populares do terceiro ano tava lá conversando e rindo com um dos repetentes que ela já conhecia, que era da minha sala. Não irei falar o nome dela, tá? Porque eu já falei em outro vídeo. E se eu não me engano, o irmão dessa querida me mandou mensagem mandando eu não tocar mais no nome dela em nenhum vídeo meu. Mas eu não tô nem aí, entendeu? Ninguém me manda, eu falo mesmo. O nome dela é Thalita Teixeira. E aí essa garota viu que a gente chegou na sala, entendeu? Aí ela tava lá com um copo de suco na mão, que ela sempre levava pra escola. Ficava andando com esse copo pra cima e pra baixo. Já fazia parte da roupa dela. Aí, olhando na nossa cara, vendo a gente chegar, ela foi beber o suco. E simplesmente a Thalita, a bonitona, fingiu que se engasgou. Nisso, ela tossiu e virou o copo assim, sem querer. Em cima da mesa de quem? Da Lívia, minha melhor amiga. A lerdinha, doidinha. O suco era de uva, groselha, não sei. Caiu no estojo, aí molhou os marca-texto da Lívia. Caiu no caderno, manchou o caderno inteiro, que tava cheio de matéria copiada. Manchou também os livros da escola. E a Thalita Teixeira já tinha feito isso porque o meu grupinho de amigos já tinha discutido com ela uma vez. E aí, querendo dar uma de brabona, ela fez isso com a Lívia. Porque, na cabeça dela, a Lívia era bobona e ia ficar por isso mesmo. Nananina não. Na hora que o suco tava em cima da mesa toda, a Lívia olhou pra mim. Eu, como um excelente fofoqueiro, vendo aquela situação, tava assim, ó. Aí, a Lívia falou assim: amigo, cospe esse chiclete aqui na minha mão rapidinho. Eu prometo que eu compro outro pra você. Na mesma hora, eu levantei minha sobrancelha assim, olhei pra mão dela, olhei em volta e joguei o chiclete na mão dela, igual ela tinha pedido. Aí a Lívia, com o chiclete na mão, foi indo na direção da mesa dela, aonde a Thalita Teixeira estava. E a Thalita tava falando assim, ó. Gente, deixei suco cair nessa mesa aqui. É tua, né, Lívia? Foi sem querer, menina. Me engasguei aqui e caiu. Ela tava de deboche, não tava? Tava de deboche. Quando a Lívia chegou na mesa, ela deu uma risadinha na cara da Thalita Teixeira. Aí ela falou assim: não, querida, calma. Acidentes acontecem. E isso aqui é sem querer também, tá? A mão dela que tava com o chiclete, ela levou na direção da cabeça da Thalita e grudou o chiclete bem aqui em cima do coco. Quando a Thalita Teixeira colocou a mão pra ver o que era, ela sentiu que era um chiclete. Aí ela enlouqueceu. Começou a gritar muito, igual um papagaio, e não parava de repetir isso aqui, ó. Você tá maluca? Você tá maluca? Meu cabelo, você é louca! Aí, outra amiga minha chamada Nathalie, que era muito estudiosa e tava tentando ler o livro dela, chegou calmamente lá nas duas meninas. E na hora da raiva, que a Thalita Teixeira ia voar em cima da Lívia, e só Deus sabe o que ia acontecer, a Nathalie chegou assim na frente dela e falou assim: Teixeira, você tá me atrapalhando. Vai gritar e fazer escândalo lá fora, porque aqui nem é a tua turma. Mete o pé agora. Aí a Thalita ficou sem reação, com a boca tremendo assim, ó. Porque ela não sabia o que falar, e o amigo dela levou ela lá pra fora, pra sala de aula dela, pra lavar o cabelo, fazer alguma coisa e tentar tirar o chiclete. E aí, nesse mesmo dia, a fofoca do chiclete, de tudo que tinha acontecido, correu muito rápido pela escola. Talvez parte disso tenha sido culpa minha, porque eu contei pra muita gente. Mas, de qualquer forma, a Lívia virou o assunto do momento. E como a Thalita Teixeira era metida, chata, implicava com os outros, muita gente que não gostava dela passou a gostar da Lívia. Tanto é que no dia seguinte, a inspetora apareceu na porta da nossa sala, chamando a Lívia pra conversar. Eu pensei, gente, que a minha amiga ia ser expulsa. Aí, na frente da sala inteira, a inspetora perguntou o que tinha acontecido. Aí a Lívia contou que a menina tinha jogado suco no material dela e que, como ela não era nenhuma boba de ninguém, ela revidou colando chiclete no cabelo. E aí, a nossa turma toda falou que era verdade, porque eles assistiram. Aí, a inspetora falou que tava tudo bem, que depois ela ia dar outros livros da escola pra Lívia e que também ia falar com a professora sobre as matérias que ela perdeu porque o caderno tinha manchado. E ainda falou que a Thalita mereceu e deu um sorriso. Logo em seguida, antes da inspetora sair da nossa sala, ela contou a notícia pra gente, de que a Thalita pediu pra sair da escola e não estudava mais lá, porque como o chiclete ficou muito perto da raiz do cabelo, ela teve que cortar muito curto. E aí, como em um dia ela era popular, uma das mais bonitas da escola, e no outro dia ela tava careca, ela preferiu não passar vergonha e pediu pra sair. E foi isso, gente. Mais uma das milhares de fofocas que aconteceram naquela escola.
Oi, dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir pra sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso da gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia em que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velhinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido, que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, gente, eu tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí, os adultos foram todos dormir nos quartos que tinham na casa, e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou, e só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho. Porque ele tinha essas brincadeiras bobas mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela, que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, ai primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta, uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular, pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim, sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando eu me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final e a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai, credo, eu vou dormir, fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo. Ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também e botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo, a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico com frio na barriga. Mas e você aí? Já teve medo do escuro? Eu espero que você não comece a ter depois dessa história. Oi, dia em que um cachorro destruiu o meu trabalho da escola. Eu, minha melhor amiga Lívia, que era um pouco pancada na cabeça, e o Davi, um menino da nossa turma, que era o garoto mais atentado da escola inteira. Fomos pegos no flagra, tocando o sinal da escola, que era mais ou menos esse aqui, ó. Aí deu maior problemão, porque foi a inspetora mais sinistra do colégio que achou a gente, e a diretora que tava
nervosa, deu duas alternativas, pra mim, pra Lívia e pro Davi. Ela perguntou se a gente preferia fazer um trabalho de 20 folhas pra entregar no dia seguinte ou tomar uma suspensão e só voltar com os responsáveis. Escolhemos fazer o trabalho e a partir daí começou a perturbação. Eu cheguei em casa correndo e já comecei a fazer o trabalho, porque ou era isso ou a morte. Porque se a minha mãe tivesse que ir lá na escola pra ouvir reclamação sobre mim, eu não estaria aqui pra contar essa história não. Não estaria mesmo. Eu fiquei muitas horas seguidas fazendo aquele trabalho. Eu dei a vida, pesquisei um monte de site e finalmente eu tinha terminado. Eu só precisava descansar e no dia seguinte pegar o trabalho e entregar na mão da diretora. Aí eu dormi, acordei e chegou o dia da entrega. Antes de sair de casa, eu falei assim comigo mesmo: eu vou proteger esse trabalho com a minha vida. E eu consegui, gente, tava tudo perfeito. Mas quando eu cheguei na rua da escola, era só uma rua reta. Eu tava andando, né, tirei o trabalho da mochila, peguei ele na mão e comecei a ler pra ver se tava tudo certinho, até que eu escutei assim, do outro lado da rua: amigo, me espera, me espera. Era a Lívia, a maluquinha, e ela veio assim, ó, pulando, toda feliz. No que eu fui abraçar ela com essa mão, o trabalho que tava na outra, eu botei a mão pra trás normalmente. Só deu pra ouvir assim. Era o Bidu, gente. Era um cachorro pitbull que ficava numa casa que era na rua da escola. E esse barulho que ele fez foi pegando o meu trabalho com a boca dele. Nessa hora, o meu corpo congelou. Se eu peidasse, eu ia explodir. E aí, exatamente com essa cara, eu olhei pra trás pra ver o que tava acontecendo. A boca do Bidu tinha passado pela grade e ele pegou o meu trabalho e tava com ele na boca assim, ó, me olhando. Aí eu falei assim: Lívia, não se mexe que eu vou pensar em alguma coisa pra tentar pegar o trabalho de volta e não tomar uma suspensão. Aí a Lívia foi e falou assim: não, amigo, relaxa, os animais gostam de mim, olha, vou te mostrar. E eu falando assim: Lívia, não se mexe, não se mexe. Aí ela foi, abaixou de frente pro portão, assim, cara a cara com o cachorro, e falou assim: oi, Bituzinho, será que você poderia me dar o trabalhinho do meu amiguinho aqui? No que a mão dela chegou perto do portão, o Bidu, na maior tranquilidade do mundo, começou a fazer assim com o papel. Ele botava a pata em cima e puxava o papel e rasgava e jogava pro alto e sacudia de novo. A minha vontade era de deitar ele no chão mesmo e começar a chorar. Mas foi isso, gente. Com o olho cheio de lágrima, eu segui em frente e entrei na escola. Quando eu e a Lívia chegamos perto da sala da diretora pra entregar os nossos trabalhos, quer dizer, o trabalho dela, porque o meu tinha virado ração. O Davi já tava lá na porta, esperando só a gente pra nós três entrarmos juntos. Aí ele foi e entregou o trabalho dele, que ele tinha pagado 10 reais pra um nerd fazer pra ele. A Lívia tirou, né, o trabalho dela de dentro da mochila. Tinha glitter, tinha canetinha, tinha um monte de coisa, tava todo enfeitado, todo bonitinho, tinha capa. A diretora elogiou e chegou a vez de pegar o meu. E aí eu falei pra ela que o cachorro tinha comido o meu trabalho. Aí a dona Ana, diretora, chegou bem perto assim, ó, da minha cara, pra ver se eu estava mentindo, né? E falou assim: você acha que eu nasci ontem ou que você tá num filme? E na hora que ela ia começar a me esculachar, me dar uma suspensão e ligar pra minha mãe, a Lívia foi e falou que é verdade, que ela tava junto, que ela viu, e que tinha sido o Bidu, o pitbull da rua ali da escola. Aí a dona Ana olhou pra Lívia, depois olhou pra mim, e eu fiquei com medo daquele olhar de gavião dela. Aí eu fui e de nervosismo falei assim: eu já falei que é verdade, o cachorro comeu! Aí a dona Ana me mandou falar baixo, eu pedi desculpa, abaixei a cabeça. Aí a dona Ana ficou andando de um lado pro outro assim na sala, olhando pra gente. E depois de um tempinho, ela falou que ia acreditar em mim só porque a Lívia tava falando e o trabalho dela tinha ficado bonito. Mas também disse que ia anotar o meu nome num negócio que ela chamava de espelho negro. E quem tinha o nome anotado 2 vezes, tomava uma advertência. E aí a diretora já falou que a gente já podia subir pra ir lá pra sala de aula estudar. A Lívia saiu da sala, o Davi saiu da sala e eu era o último a sair. Então eu tive que fechar a porta. Antes de sair, eu não sei porquê, quando eu fico nervoso, o meu cérebro cisma que eu tenho que falar alguma coisa. Eu fui e falei assim pra diretora: muito obrigado pelo voto de confiança, tá, dona Banana? No mesmo segundo, eu já me arrependi. Aí a diretora perguntou: como é que é? Aí eu falei: nada, desculpa, foi mal. E fechei a porta e subi correndo pra sala. Depois disso, deu tudo certo. A diretora entendeu que eu tinha confundido o nome dela. Mas o problema mesmo foi o Davi. Porque ele deu um jeito de contar pra escola inteira que eu tinha chamado a diretora, Dona Ana, de Dona Banana. E depois de alguns dias, todo mundo tava começando a usar esse apelido. E a parte ruim é que a Dona Ana não ia deixar as coisas desse jeito. Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso dentro do tobogã no parque aquático. A Lívia, a minha melhor amiga na escola, tinha uma mãe que fazia passeios e excursões. Eram viagens pra praia, pra outras cidades, pontos turísticos. Aí, um dia, a Lívia chegou pra mim e pra minha amiga Giovana Furacão, dizendo que a mãe dela ia fazer um super passeio. E era pra um parque aquático. E ela tinha deixado a Lívia levar 2 amigos. E ela tava chamando a gente. É claro que eu e a Giovana aceitamos, né? Afinal, pra gente, ia ser tudo de graça. E como nós somos pobres, a gente adora uma coisa grátis. E aí a mãe da Lívia ligou pras nossas mães, as nossas mães deixaram, e aí tava tudo certo pra ser um dos melhores passeios da minha vida. Mal sabia eu o que estava pra acontecer. Chegou o dia do passeio, a viagem tinha dado tudo certo. Quando eu pisei pra dentro do parque aquático, eu tive que parar e olhar em volta. Gente, tinham muitas piscinas, um monte de tobogã, e o dia tava lindo, um sol de rachar, tinha tudo pra ser perfeito.
Eu, Giovana Furacão e Lívia começamos a ir em todos os brinquedos aquáticos do parque e em todas as piscinas. Até que chegou o momento em que faltava só um tobogã. E esse era o maior do parque aquático. Não sei quantos metros de altura. Tinha que subir uma escada enorme só pra poder brincar nesse brinquedo, de tão alto que ele era. A Giovana Furacão era corajosa. Aí ela falou assim pra gente: bora, gente, bora! Só falta esse aqui, deve ser o melhor do parque. Aí a Lívia falou na hora que tinha medo e que não ia de jeito nenhum. Encostou no meu ombro e falou assim pra Giovana: mas o homem vai, ele disse que não tem medo de nada. Na hora, minha vontade era de sair correndo, porque eu tava todo cagado de medo. Mas eu fingi que tava tudo bem e lá fomos nós. Eu e Giovana subia a escadaria. A cada degrau que eu subia, o meu desespero e o meu arrependimento só aumentavam. E aí, a gente chegou no topo do brinquedo. E lá em cima onde a gente tava, o início do brinquedo, ele era todo fechado, igual uma cobra. E ele ia fazendo voltas e voltas e voltas e voltas, até que chegava numa parte reta, você saía do túnel fechado e depois tinha só uma rampa. E ela era quase em pé. E depois que você descia ela, você caía numa piscina. Aí a Giovana Furacão me obrigou a ir primeiro do que ela. Aí eu falei que eu não queria ir primeiro. Ela olhou no meu olho e perguntou se eu era um homem ou um rato. Minhas pernas, gente, chegavam a tremer. E eu respondi que eu era um homem. Mas eu era um rato, gente. Eu tava quase fazendo xixi na calça. Mas eu fui. Deitei lá no brinquedo. E aí o moço que trabalhava no parque foi e me deu um impulso. Eu comecei a descer dentro daquele brinquedo escuro. Até que eu percebi que o meu corpo tava indo um pouquinho devagar demais. Foi a hora, gente, que o meu corpo simplesmente parou de se mexer dentro do brinquedo. Na hora eu fiz assim, ó. Ai, meu Deus, eu tô preso. Eu comecei a gritar, bater no brinquedo, pedir socorro, gritei pela minha mãe. Só que aí eu percebi que ninguém ia me ajudar. E aí, gente, chorando como eu nunca tinha chorado na minha vida, eu comecei a me arrastar pelo brinquedo pra conseguir descer logo, igual eu tava descendo. Vou confessar pra vocês que eu fiz xixi dentro daquele tobogã. Eu tava muito desesperado, é sério. E aí teve uma hora que eu consegui ir rápido de novo. E aí eu cheguei na parte do tobogã aberto e só falta descer a rampa. E o brinquedo ainda tava muito alto. Eu me abracei assim, ó, e desci aquilo lá igual um tiro. Essa parte foi legal, foi muito maneiro. Aí eu caí na água da piscina, né? E nadei pra subir de volta pra poder respirar. No que eu tirei minha cara pra fora d'água e olhei as pessoas que estavam na frente da piscina, tava todo mundo me olhando assim, ó. E aí eu olhei pra trás pra ver do que eles estavam falando. Era a Giovana Furacão descendo no tobogã. Como eu demorei um pouquinho pra sair do brinquedo porque eu tinha agarrado, o moço que trabalhava no parque pensou que já tinha dado tempo de eu descer o brinquedo todo. E liberou pra Giovana Furacão descer também. E ela era maior que eu e mais pesada que eu também. Então ela tava descendo e chegando perto de mim numa velocidade. Não deu nem tempo de eu pensar no que eu virei de novo pra nadar e sair da frente. Ela chegou aqui atrás de mim, ó. Eu fiquei assim, ó, debaixo d'água. Por alguns segundos eu fiquei surdo. Pensei que eu tinha morrido. Aí a Giovana me segurou e me ajudou a ir pra borda da piscina. Eu não tinha me afogado, tá? Tava tudo bem. Eu só tava um pouco tonto. Aí eu fiquei deitado na borda da piscina, igual uma sereia ressecada, respirando um pouquinho, que eu tava precisando. O parque tava lotado e um monte de gente viu. Eu passei uma vergonha. Mas depois disso ficou tudo bem. Tirando o fato de que ficaram 2 marcas de pé nas minhas costas, tamanho 44, 45. Eu fiquei andando assim com as costas tortas uma semana. E até hoje, depois de uns anos, eu ainda acho que tem água do parque no meu ouvido. Oi, fofoca do dia em que eu e os meus amigos descobrimos quem era a pessoa estranha que tava perseguindo e implicando com a gente na festa fantasia lá da escola. Bom, o carnaval tinha chegado e a diretora tinha liberado a escola para os alunos fazerem uma festa fantasia, que tava incrível, gente. O colégio todo decorado, tinha umas barraquinhas pra você comprar comida, outras barraquinhas pra você jogar e ganhar prêmios em troca. Mas, pra mim e pros meus amigos, a festa não tava tão legal assim. Porque alguém fantasiado de morte, igual eu vou deixar aqui, pra vocês verem, tá vendo como é que é a fantasia? É assim. Tava seguindo a gente de uma maneira muito estranha. Sem contar que a pessoa por trás da fantasia também tava dando sustos na gente. E rindo da nossa cara, com uma risada meio assim, ó. E toda hora, essa pessoa fantasiada de morte sumia e voltava fazendo algum gesto diferente. Uma hora puxava a manga do braço parecendo que ia brigar com alguém, outra hora ficava de longe só assim, ó, estralando os dedos. Outra hora fingia que tava amarrando o cabelo aqui em cima, ó. E quando eu e meu grupinho percebemos que tava tudo muito estranho e que a gente não fazia ideia de quem estava por baixo da fantasia, a gente ficou curioso pra saber quem era e ao mesmo tempo a gente tava estressado porque ninguém aguentava mais tomar susto. E foi aí que eu, o maior fofoqueiro e o mais atento do grupo, a Lívia, a minha melhor amiga, mais doidinha da cabeça, a Nathalie, a mestre das discussões, e o Yuri, um garoto inteligente, mas um pouco sombrio, nós nos juntamos pra pensar no que a gente ia fazer pra descobrir quem era a morte. Aí o Yuri foi e falou assim: a morte acabou de assustar vocês e foi embora. Quando ela voltar pra assustar de novo, a gente é que vai começar a seguir ela. E nós somos 4 pessoas. Uma hora, essa pessoa dentro da escola vai ficar sem saída. E aí, vai ser a hora que a gente vai pedir pra essa pessoa tirar a máscara. E aí a gente começou aqui, ó, a dançar, fingindo que nada tava acontecendo, que tava tudo bem. Daqui a pouco, de longe, eu vejo uma pessoa fantasiada de morte na entrada do corredor, encarando a gente assim, ó, parado. E aí, ó, disfarçado, eu comecei a avisar pros meus amigos com um olhar, né? A Lívia, tadinha, quando me viu olhando pra morte, gritou bem alto assim: quê? Tu tá vendo alguém? Cadê?
Também vi. Tá pra lá, vamos, gente, vamos. E aí, o que era pra ser algo super secreto se transformou em uma perseguição. Porque a morte, quando ouviu o que a Lívia falou, começou a correr. E aí, sem perder tempo, fui eu e os meus amigos atrás. Quando a gente chegou na entrada do corredor, mais uma vez a morte tinha dado um jeito de se esconder. Mas quando a gente olhou pra trás, lá pro meio da festa onde a gente tava, tinham duas pessoas vestidas de morte. Uma do lado da outra. E foi aí que tudo ficou mais confuso do que nunca. E aí a gente ficou conversando pra saber se era uma morte, se era duas, o que tava acontecendo ali. Ou se a gente só tava ficando maluco e vendo coisa mesmo. E aí que o Yuri falou assim: eu já entendi. Tem mais de uma pessoa brincando com a gente. E eles ficam trocando de lugar e se escondendo, pra gente ficar confuso. E eu sei exatamente onde eles estão se escondendo. Porque em dia de festa, a única sala da escola inteira que fica aberta, e aí todos nós falamos juntos, é a sala da biblioteca. E não deu em outra, gente. Eu e meu grupinho de amigos fomos até a biblioteca e lá estavam não só uma, nem duas pessoas vestidas de morte, mas sim 5 pessoas. E aí, a Lívia falou assim pra elas: é o seguinte, galera. Acabou a palhaçada, a gente já achou vocês. Podem tirar a máscara. E aí, a primeira morte tirou a máscara. Sabe quem era? A Raíssa Pimentel. E aí, a segunda morte tirou a máscara também. Era a Maria. A terceira morte, jogando o cabelo que nem tinha, era o Thales. A quarta pessoa, rindo assim, era o Felipe, um amigo meu que tinha estudado comigo durante muito tempo, mas teve que se mudar de cidade por causa da família dele. E por último, não menos importante, tirando a máscara e arregaçando as mangas, Giovana Furacão. Na hora, eu e a Lívia ficamos assim, ó. E ao mesmo tempo, o Yuri e a Nathalie ficaram se olhando e se perguntando quem são essas pessoas. Pra quem não tá entendendo, essas 5 pessoas que estavam vestidas de morte, que eu falei os nomes, eram os melhores amigos meus e da Lívia, na nossa antiga escola, antes do ensino médio. Mas com esse reencontro épico do grupinho apocalíptico, antes de se abraçar e conversar, a gente tinha que saber o porquê que eles estavam na nossa nova escola. E foi aí que a Maria, a mais inteligente do grupo, começou a explicar. Basicamente, o que ela falou foi que a Lívia tinha mandado mensagem pra todos eles, convidando eles pra festa fantasia, porque a diretora tinha dito que podia levar alunos de outras escolas. E que assim que a Maria recebeu a mensagem dela, ela combinou com a galera toda de não responder a Lívia e não contar que eles iriam pra festa. E tudo isso pra fazer uma surpresa pra mim e pra Lívia. A Maria também contou que o plano de todos eles se vestirem de morte pra assustar a gente foi todo dela. E que o Felipe ajudou ela com as fantasias, já que ele estava visitando a nossa cidade por causa do feriado de carnaval e uma das parentes dele era costureira. E que tudo que eles queriam era fazer um reencontro incrível. E deu tudo certo. Depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente conversou, se abraçou e apresentamos o pessoal da nova escola pro pessoal da escola antiga. Dali pra frente tinha tudo pra ser a melhor festa da minha vida. O problema foi quando chegou uma garota do 2º ano do ensino médio, com vários amigos atrás dela, dizendo que eles estavam ali pra resolver um problema porque uma pessoa vestida de morte esbarrou nela e ela não gostou. E o que aconteceu depois disso só deixou a festa 1000 vezes melhor. Oi! Fofoca do dia em que teve roubo lá na escola e tiveram que chamar o conselho tutelar. Eu e minha turma fomos pra aula de educação física, que acontecia na quadra, fora da escola. Aí a gente deixava o material na sala e ia. E tava tudo normal. Tivemos aula como sempre, praticamos os esportes como sempre. O problema mesmo foi na hora que a gente voltou pra sala de aula. A galera da minha turma foi sentando nos seus lugares e preparando o material pro próximo professor que ia entrar. Aí, uma menina levantou da cadeira dela, pegou a própria mochila e começou a sacudir assim o material dela todo caindo na mesa e no chão. Aí ela começou a ficar desesperada, olhava debaixo da mesa, olhava debaixo da cadeira. Aí ela gritou assim: roubaram o meu celular! E quem foi me devolve agora que eu vou chamar a diretora, hein? Até então eu tava achando tudo normal, porque as pessoas viviam perdendo as coisas na escola. Até que um garoto do outro lado da sala falou assim: ô rapaziada, roubaram a minha carteira e tava dentro do bolso da minha mochila. E a situação ficou estranha mesmo quando outra menina levantou e falou assim: também pegaram a minha pulseira de ouro que a minha mãe me deu. E aí a sala de aula virou um caos. Uma menina saiu correndo desesperada indo chamar a dona Ana, a diretora. Uma galera começou a olhar os próprios materiais pra ver se tinha coisa dos outros ou se eles também tinham perdido alguma coisa. A menina que tinha perdido o celular e o menino que tinha perdido a carteira estavam loucos, cheios de raiva. Começaram a gritar falando: ninguém entra, ninguém sai da sala. Tava uma bagunça, gente, aquilo ali tava uma maravilha. Aí, a diretora entra na nossa sala, manda todo mundo sentar nos seus lugares e falou assim: é o seguinte, galera, vocês estão no 1º ano do ensino médio. A fase de pegar as coisas do amiguinho e de esconder já passou. Vou pedir por gentileza para todos vocês revistarem o próprio material. E se nada aparecer ou outra coisa sumir, eu vou agora ligar pro conselho tutelar e pra polícia. Aí começou todo mundo procurar. Aí a Lívia, minha melhor amiga, que era um pouco avoada da cabeça, falou assim: gente, tinha um celular na minha mochila. Aí a Nathalie, que era uma nova amiga nossa, também falou: e lá, dona Ana, colocaram uma pulseira no meu material. E aí o Yuri, que era um menino um pouco sombrio, a gente ainda tava conhecendo ele, achou uma carteira debaixo da mesa dele e mostrou pra diretora. Na mesma hora, a menina que tinha perdido o celular levantou da mesa dela, foi até a mesa da Lívia e falou assim: tinha que ser você, né? A garota que se faz de boba. Me dá meu celular agora. A Lívia levantou, ajeitou o cabelo e falou assim: primeiro, que eu não me faço de boba. Eu realmente sou boba.
Não. Pera. Deixa pra lá. E segundo, você realmente acha que eu ia fazer questão de um celular tijolão desse? Ainda mais com esse papel de parede. Misericórdia, que coisa brega, garota. É tu aqui? Tomei até um susto, menina. Toma isso aqui. Aí o menino, o dono da carteira, foi até a mesa do Yuri e falou: tu é meio estranho, eu já tava suspeitando de tu. Não duvido nada que tu já pegou até o dinheiro que tinha na carteira. Aí o Yuri também falou assim: entendi. Você acha que fui eu que roubei e guardei aqui debaixo da minha carteira. Bonitão, diferente de você, eu tenho cérebro. E é óbvio que eu não ia roubar alguém da minha própria sala. Como você falou, eu sou todo estranho. Eu ia ser um dos primeiros suspeitos. Toma tua carteira, toma. E aí começou um falatório na sala de aula. E a menina que o celular dela tinha sido roubado, continuou lá na frente da Lívia querendo fazer barraco com ela. E a Lívia só que assim, ó, com a mãozinha assim, ó. Fala com a minha mão, fala com a minha mão. O menino da carteira roubada quase voando em cima do Yuri. Aí a diretora deu um berro e falou assim: ei! Não tem câmeras nesse andar da escola, então não tem como saber quem é que foi. A única prova que eu tenho são esses 3 alunos que encontraram os pertences no material deles. Portanto, vocês 3 e os alunos que foram roubados lá no auditório agora, porque eu vou chamar a polícia e o conselho tutelar. Porque eles sim vão saber o que fazer com vocês. E também chamarei agora os responsáveis de vocês 6. Aí a Nathalie, a minha amiga que tinha achado a pulseira no material dela, revoltada, falou assim: como é que é? Dona Ana, as coisas já apareceram. Pra que vai chamar a polícia e os meus pais? Isso com certeza foi uma armação. E eu tenho certeza que a sua filha tá envolvida nisso. A filha da diretora era uma das alunas da escola, que uns dias atrás tinha arrumado confusão com a Lívia e tinha prometido se vingar. Quando a Dona Ana ouviu a Nathalie acusar a filha dela, ela ficou muito nervosa. Parecia, gente, que ela ia explodir. Aí a Dona Ana, a diretora, falou assim: você é muito respondona, né? Sabe o que eu faço com alunos tipo você na minha escola? E eu, super preocupado com os meus amigos, só tentando pensar em alguma coisa, durante os 3 segundos de silêncio, eu ouvi alguém varrendo o corredor em frente à nossa sala. E aí parecia que uma luzinha tinha acendido na minha mente. Aí eu dei um tapão na mesa antes que a diretora decidisse fazer alguma coisa com a Nathalie e falei assim: licença, Dona Ana, eu já sei. Eu sou um ótimo fofoqueiro, vejo muita coisa e sei de muita coisa. Mas se tem alguém em todas as escolas que sabe mais que todo mundo, é a tia da limpeza. E enquanto a gente estava na educação física, a tia da limpeza, a Rose, tava começando a limpar esse andar. E com certeza ela viu ou sabe de alguma coisa. Aí o Yuri completou o que eu tava falando. E lembrou a diretora que tinha câmera de segurança na educação física. Que ela só vê as gravações e vê que ninguém saiu da quadra. Depois daquela confusão e barraco todo, a Dona Ana se acalmou e viu que o que a gente tinha falado fazia sentido. Ela não chamou nenhum dos responsáveis de nenhum aluno e nem a polícia. Mas o conselho tutelar, sim. E eles iam fazer algumas perguntinhas pra tia da limpeza. E no fim, eles realmente descobriram quem é que tinha causado aquilo tudo. Oi. Fofoca do dia em que o conselho tutelar descobriu quem eram os ladrõezinhos lá da escola. Tinha acabado de acontecer uma confusão. Porque um celular, uma carteira e uma pulseira de 3 alunos desapareceram na minha turma. E aí a diretora do colégio teve que ir lá. Porque aparentemente era um caso de roubo. E essas coisas que tinham sido roubadas foram encontradas na mochila de 3 alunos que não eram os donos. A Lívia, a minha melhor amiga, que vivia com a cabeça nas nuvens. A Nathalie, que também era minha amiga. E o Yuri, que era um menino que a gente não conhecia muito bem. Eu sabia que não tinha sido eles que pegaram as coisas dos outros e botaram nos seus materiais. Porque isso aconteceu quando a sala tava vazia, porque todo mundo tava na quadra na educação física. E eu tava com esses 3 alunos o tempo todo e ninguém tinha saído da quadra durante a aula. Então, tinha alguma coisa errada. Alguém tinha pegado essas coisas de propósito e, pra tentar prejudicar as minhas amigas, colocou no material delas. E a Dona Ana, a diretora, ficou indignada com essa situação e chamou o conselho tutelar pra resolver. Não demorou 15 minutos, eles já estavam lá no portão da escola e convocaram pra uma reunião séria 8 pessoas. Os 3 alunos que tinham sido roubados, os 3 alunos que acharam as coisas no seu material, a diretora, Dona Ana, e a tia Rose, a tia da limpeza. A única pessoa da escola inteira que era mais fofoqueira que eu. E que, enquanto a minha turma estava na educação física, ela estava limpando o andar da nossa sala. E, como não tinha câmeras naquele andar, a tia Rose era a única que poderia ter visto quem entrou na sala. Gente, eu tava muito curioso pra saber o que ia acontecer nessa reunião. E quando eles foram pra salinha conversar, eu sabia onde era e fiquei do lado de fora ouvindo tudo. E abaixadinho aqui, ó, olhando pela fechadura da porta que tinha um buraquinho e dava pra ver. E aí, gente, um dos caras que trabalhava do conselho tutelar ficou de frente pra todo mundo que tava na salinha, porque eles estavam todos sentados olhando pra ele. E aí, andando assim, ele falou: seguinte, na quadra tem câmeras de segurança. E realmente, nenhum aluno saiu da quadra. Aí a Lívia, minha melhor amiga, achou que ela tava numa cena de filme, porque ela era meio doidinha da cabeça. Aí ela foi e fez assim quando ele contou isso. Mentira! Eu sabia que alguém tinha armado! Eu avisei! Todo mundo assim, ó, olhando pra ela. E ela nem aí, super feliz porque a culpa não ia cair pra cima dela. E aí, depois de ser interrompido pela Lívia, o cara do conselho tutelar continuou falando. E disse que o que tinha acontecido na escola era muito grave, que estavam tentando prejudicar 3 adolescentes, que isso era crime e que a chapa ia esquentar, filho. Ele não falou desse jeito, mas assim é mais emocionante. E aí tinha chegado a hora da tia Rose da limpeza dizer tudo que ela sabia. E aí, as revelações começaram. Basicamente, a tia Rose falou assim: bom, as turmas estavam todas em aula e, de repente, 4 alunos de outro andar entram na sala. Eu não queria falar quem era porque eu gosto muito deles, mas o que aconteceu é sério, então eu vou contar sim. E sabe quem eram os 4 alunos? A Lia, uma das meninas mais populares da escola,
O namorado dela, que já tava no terceiro ano do ensino médio, já tinha até moto, e esse casalzinho popular já tinha arrumado problema com a Lívia. As outras duas alunas, uma era do terceiro ano do ensino médio, que já tinha arrumado problema com a Nathalie, e a outra era a filha da diretora, que também já tinha arrumado problema com a Lívia e com o Yuri. Essa situação toda tinha sido uma tentativa de vingança deles. E aí, o povo que tava na reunião, todo mundo ficou com cara de chocado. E a dona Ana, a diretora, se recusou a acreditar que a filha dela tinha participado disso. Aí o cara do conselho tutelar falou que só poderiam ter sido esses 4 alunos e que ia chamar eles lá na salinha pra ter uma conversa. Aí eles iam precisar abrir a porta, né? Eu ouvindo isso, saí correndo. Me escondi no banheiro mais próximo e fiquei só esperando esse grupinho chegar. No que esses 4 pisaram dentro da sala e eles fecharam a porta, eu voltei pra lá pra xeretar. E de início eles estavam negando, jurando que eles não tinham feito nada. Só que o cara do conselho tutelar começou a falar muito na cabeça deles e uma hora eles confessaram. Aí a Nathalie levantou do lugar dela e falou assim pra eles: eu sabia que tinha sido um de vocês, eu não sabia que ia ser os 4 aí. Isso aí que vocês fizeram é atitude de criança, entendeu? E vocês não estão lidando com qualquer menininha não, tá bom? Se vocês querem dar uma de maluco, eu vou tratar vocês igual maluco então. E aí a Lívia, louquinha, levantou e falou assim: dona Ana, aí a tua filha, que linda, né? E pros 4 aí, eu só tenho um recadinho. Tá feio já, gente, já tá feio, vocês estão passando vergonha. Esqueçam de mim e dos meus amigos, é simples. Eu não vou ficar avisando sempre, hein? Beijos de glitter pra vocês. E aí a diretora, a dona Ana, levantou e tava com uma cara. Aí ela olhou na cara da filha dela e falou assim: minha filha, que decepção. E aí, quando o pessoal do conselho tutelar começou a falar que ia chamar os pais, que não sei o quê, as meninas desse grupinho, que tinham pegado as coisas e colocado nas coisas dos outros, começaram a ficar nervosas, com medo. Até que a Lia, a menina que tinha namorado, falou que a culpa era toda do namorado. Que ele que teve a ideia, que ele que pegou as coisas e botou na mochila dos outros, que elas só foram de companhia. E aí ele começou a se defender, falando que não, que tinha sido todo mundo, os 4. E aí as outras 2 meninas, a menina do terceiro ano e a filha da diretora, também começaram a botar a culpa nesse menino. E aí o namorado da Lia tentando se defender, as 3 meninas acusando ele. Começou, gente, uma discussão, uma gritaria, um barraco naquela salinha. E eu aqui assim, ó, na fechadura da porta. E aí a diretora, a dona Ana, começou a falar que acreditava na palavra da filha dela e das amigas dela, que elas nunca foram de fazer essas coisas. E aí o pessoal do conselho tutelar acreditaram naquela ceninha das meninas. E realmente ligaram pros pais do namorado da Lia, e a diretora falou que aquilo ali era caso de expulsão, que assim que os pais dele chegassem, ele ia ser convidado a se retirar da escola. Aí o Yuri, o menino que a gente não conhecia muito bem, no meio daquela muvuca toda, levanta a mão e fala assim: opa, gente, uma licencinha aqui. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui, vocês já sabem que não fui eu que roubei nada, então eu já tô tranquilo. Posso ir embora agora? E aí, quem não era mais muito importante naquela situação, eles liberaram pra voltar pras salas. Eu tava tão interessado na fofoca que tava rolando lá dentro, que eu não me liguei que iam abrir a porta. E abriram a porta, na minha cara. Aí eu levantei, né, um pouco tonto, com um sorriso sem graça eu fui embora, disfarçando. Agora, um resumo aqui pra vocês. Os pais do namorado da Lia realmente foram chamados, e ele realmente foi expulso da escola. E todo mundo, menos eu e os meus amigos, acreditaram na história que aquelas meninas tinham contado. E nada aconteceu com elas. E eu acabei com um galo no meio da testa. E agora tava na vez do meu grupinho de amigos fazer alguma coisa.